Bota a imagem. Polícia e Ministério Público desarticulam quadrilha especializada no furto de cargas de caminhões. Um dos alvos da operação é o vereador William Coelho, ex-secretário municipal de Ciência e Tecnologia da Prefeitura do Rio. Direto já lá com a autoridade policial. Jackson Silva traz os detalhes pra gente. Boa tarde, Jackson. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Essa operação começou nas primeiras horas da manhã, aconteceu aqui no Rio de Janeiro também e em São Paulo. Em São Paulo, 2 policiais civis foram afastados porque também fazem parte desse esquema. Vamos então falar com os responsáveis por essa operação, começando pelo promotor do GAECO, Rogério Sá Ferreira. Muito obrigado pela sua participação no SBT Rio. Qual era a participação desses policiais civis em São Paulo? Durante a investigação, nós descobrimos que a quadrilha ela utilizava de 2 policiais civis para confeccionar registros de ocorrência falsos, né? Os motoristas, eles carregavam os caminhões, no meio do trajeto eles desviavam a carga para um receptador e logo em seguida, quando a carga já estava segura, eles compareciam a uma delegacia de polícia e os policiais confeccionavam os falsos registros de ocorrência. Eles tinham plena ciência de que se tratava de uma ocorrência falsa e, portanto, eles praticaram corrupção passiva e recebiam para tanto. Lembrando que é uma quadrilha especializada em furtar cargas, né, de diversos produtos, não é isso, doutor? A operação se chama Operação Resina, porque inicialmente a gente descobriu que essa Orcrim ela desviou 200 toneladas de resina. Na segunda fase da operação, nós descobrimos que além de resina, eles também furtavam aço, ferro e alumínio. E nessa terceira fase, a gente deflagrou a terceira fase da operação com um oferecimento de denúncia de 20 contra 21 pessoas para cumprir 28 mandados de busca e 7 mandados de prisão. Isabelle Benito, eu estou com o promotor, também com a Juliana Emerick e com o delegado João Valentim. Estão à sua disposição. Doutor, boa tarde para você. A gente está vendo aí, primeiro que não é uma primeira operação. Doutor João Valentim, eu já ouvi hoje, a autoridade policial. Vou começar primeiro pelo GAECO, a importância de você ter, a doutora também está aqui com a gente, a importância de você ter um trabalho, porque assim, tanto o Ministério Público, o GAECO, quanto a Polícia Civil, a gente fala de instituições de investigação. Você tem um trabalho minucioso, não só para desarticular o esquema, mas como também, desculpa a expressão, mas dar nome aos bois. Saber a participação de cada um nessa história, né, doutor? Isso. O trabalho não tem como dar errado quando Ministério Público e Polícia caminham juntos e acompanham de perto uma investigação. E o que aconteceu nesse caso, né? A gente começou a investigar, inicialmente fizemos a primeira fase, que a operação foi para desvio de resina. Aí, com a análise do material da primeira fase, vimos que não só resina, eles desviavam também outros materiais, como ferro, aço e alumínio. E na terceira fase, que é a que a gente deflagrou hoje, foi para coroar com a deflagração da ação penal com os mandados de busca, apreensão e prisão. É um trabalho conjunto do GAECO com a Polícia Civil, com a doutora Juliana, com o doutor João, que chegou a esse êxito em razão da união de forças, né, do Ministério Público e da Polícia Civil. Doutor João, doutora Juliana Emerick ali ao vivo com a gente está vendo agora. Vou pedir, Jackson quer falar, mas enquanto isso então vamos transferir ali o microfone. Acho que já está o microfone na mão de cada um aí, né, gente? Ou a gente pode falar? Jackson, fala. Isso, Isabelle. Pode fazer a pergunta, mas depois eu queria conversar com os delegados também. Fala, Jackson. Doutora, qual a participação do vereador William Coelho?
Primeiramente, boa tarde, Jackson. Boa tarde, Isabelle. Essa terceira fase, a gente já tinha conversado na segunda fase bastante, você me perguntou bastante, né, os detalhes. Eu acho que o êxito de hoje vem justamente desse trabalho conjunto do Ministério Público, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, através do DGPB, que é a Polícia da Baixada, Polícia do Interior, e também a gente tem que citar a Polícia Civil do Estado de São Paulo, que vem também colaborando com as investigações. Então, o envolvimento foi justamente no caminho da investigação, ouvindo algumas conversas em redes sociais. Então, são redes abertas, qualquer um tem acesso. E aí, obviamente, não foi expedido mandado de prisão. Todavia, havia a necessidade de saber por que ele estaria ligado a essa quadrilha que envolve pessoas de outros estados. Não só ele, mas o pai também, que foi preso por porte ilegal de arma, né, doutora? Exatamente. Então foi expedido mandado de busca não só para a residência, mas também para o gabinete. Fomos à Câmara Municipal, onde foi apreendido sim computador e alguns documentos que serão avaliados pela perícia. E o pai foi preso por porte ilegal de armas, sendo que já tinha uma folha extensa penal também com tráfico de armas. Isabelle Benito. Caraca, eu vou falar uma coisa, doutora Juliana explicou muito bem, e na época da segunda fase a gente falou bastante, e é óbvio que aqui a gente não tem bola de cristal, e assim, é porque a gente vai entendendo os fatos. Vou aproveitar também a presença, doutora Juliana, do doutor Valentim aí ao seu lado, porque aparece muito na imagem, muito material também, né, para uma nova fase, óbvio. Mas eu quero me apegar nessa sua resposta para falar o seguinte: eu acho tão interessante, no momento que as pessoas se acham tão espertonas no esquema criminoso, ao ponto de, nós não estamos falando doutor João, doutora Juliana, promotora, a gente não está falando, primeiro, numa primeira fase de uma operação. Você tem já uma operação que está na terceira fase, ou seja, um holofote da polícia. E essas pessoas, elas se acham tão acima do bem e do mal, ou não acompanham o SBT Rio, que mostra o trabalho da Polícia Civil diariamente aqui, e que acham que pode até conversar em rede social, dar lastro e pista. Se a Polícia Civil do Rio de Janeiro, irmão, consegue ir lá no intuito de quebrar algo que a criminalidade, o crime organizado já troca em códigos, vai me escrever em rede social. Vocês agradecem, né, doutor João Valentim? Boa tarde também. Boa tarde, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Exatamente, é uma investigação bem robusta. É importante ressaltar que a organização criminosa de Baratada identificou-se a participação de 21 pessoas que foram indiciadas, mas foram determinadas as prisões de 7 pessoas, porque essas pessoas constituíam o núcleo duro da organização criminosa. E isso, essas 7 pessoas desbaratou um esquema muito maior. Embora o prejuízo constatado seja de alguns poucos milhões, a gente tem dezenas de outros registros sob suspeitas, e registros esses agora que vão ser analisados minuciosamente. E mais importante do que isso, é a gente deixar claro que essa supernotificação de falsos crimes que não ocorreram, traz ainda uma pecha de criminalidade, de sangue, que não existe, causando ainda um temor à população. Então, uma atuação séria, desbaratando esses falsos roubos, coloca aí esses criminosos aí no devido lugar. Então, quais eram essas funções? Há uma divisão de tarefas bem definida por essa organização criminosa, desde o motorista, o ajudante do motorista, a intermediários, empresários. Então, essa cadeia delitiva foi toda desconstruída hoje. Foram 21 personagens, no entanto, a maioria deles não eram personagens tão relevantes a ponto de ser decretada a prisão. São pessoas que são cooptadas constantemente, inclusive agentes públicos, né? Lamentavelmente, 2 policiais civis do estado de São Paulo. Então você tinha ali desde motoristas, proprietários de carreta, empresários intermediários e os receptadores finais da carga. A gente está acompanhando aí nas imagens, esse ponto também é super importante. Eu vou pedir aqui não só para o GAECO, mas também para os delegados falarem, porque eu acho que a gente tem que destacar: não existe crime organizado que sustente organização, infelizmente, se não tem a colaboração do agente público. E você cortar na própria carne é não só importante, mas fundamental para quebrar uma veia dessa história, porque senão eles se perpetuam, só trocam os personagens, né, gente?
Sim, com certeza. E é importante ressaltar que essa investigação ela surge a partir de uma investigação conjunta da 61DP e da 105DP, que são delegacias limítrofes, então da troca de informações constante dentro da própria Polícia Civil, em parceria com o GAECO, foi possível então entender ali de maneira muito mais ampla esse esquema criminoso. Isabela, é importante ressaltar que essa quadrilha, ela ganhava muito dinheiro com esse todo esquema, né, doutora? Exatamente. Isso daí que chegou no primeiro registro de ocorrência em Xerém, Duque de Caxias, e ressaltou realmente aos olhos. À época eram 2 milhões de reais. Tanto que nessa decisão judicial há bloqueios de bens que chegam até 1 milhão de reais. Ou seja, um esquema criminoso bem complexo, que há essa divisão de tarefas muito bem delimitada aqui pelo nosso delegado. E o que acontece? Você vê que isso acaba depois gerando um prejuízo para o cidadão. Porque é o cidadão que acaba tendo que pagar um frete mais caro, é o cidadão que tem que pagar um seguro mais caro, em virtude de falsas comunicações em que as pessoas aproveitam para fazer revenda de matéria-prima, reaproveitam e ganham mais dinheiro em cima. Então é muito importante esse impacto que qualquer quadrilha que ouse no estado do Rio de Janeiro tentar fazer isso vai realmente ser rechaçado pela Polícia Civil. Doutores, e é importante falar isso, os três aí como autoridade e para a população, que é o que eu aqui acabo representando como imprensa, também como instituição imprensa, essa fala é tão importante porque as pessoas muitas vezes falam assim, mas a empresa que está sendo, está sofrendo prejuízo, ou seja a empresa, ou seja qualquer for isso, o crime ele não é da polícia. O crime não é do Ministério Público, o crime é prejuízo para toda uma sociedade, né? É uma cadeia sucessiva. O roubo de carga e o desvio de carga, ele não é um prejuízo do empresário, que é um cara que está trabalhando e que tem uma planilha de Excel e que vai repassar o custo. O custo de vida no Rio de Janeiro também está ligado a esses roubos que se combate pela polícia e que você vê que não é só, vai bater lá. Então o que a doutora falou não é um problema da Polícia Civil do Rio que tem que ser resolvido, é a obrigação, é o trabalho da Polícia Civil, é o trabalho do Ministério Público, mas o prejuízo é do delegado, o doutor João, como cidadão que vai ao mercado, que paga a conta, com a doutora, com o Ministério Público, com o apresentador, com todos nós, o prejuízo é de todos. Então assim, a gente tem que se indignar e parabéns ao trabalho de vocês, que eu acho muito legal essa sinergia, as operações, e aí o cara vai lá, porque eu conheço Polícia Civil, né? Foi lá da busca e apreensão, né, doutores? Aí tinha um flagrantezinho lá, já aproveita, o cara dá mole, já leva, e o cara só... conheço a polícia. O cara só tem uma pequena lista ali de tráfico de arma. Buena gente, buena gente. Isabelle. Fala... buena gente. E ainda há uma ousadia tão grande que isso impacta aquela pessoa que mora na comunidade, que compra um bem e às vezes não tem esse bem recebido por conta justamente dessas falsas comunicações que acabam impactando esses fretes. Ou seja, é uma análise muito macro. A gente não está falando aqui somente de matéria-prima, a gente está falando do cidadão, aquele que luta para comprar seu bem, que vai lá no site e não tem a sua entrega feita, muitas das vezes por conta de falsas comunicações como essas que nós detectamos nessas investigações. Também, efeito colateral gigantesco. Obrigada, doutores, um abraço para vocês aqui, estarei ao vivo. Jackson Silva, ao vivo também, direto com as autoridades. Ele não meteu só um delegado, meteu 2 delegados, um promotor e a gente tá aqui só... É importante, né, Isabelle, assim, que eu acho que essa impunidade, esse abuso dos criminosos, não é por conta da falta de trabalho da Polícia Civil. Das autoridades. As autoridades estão juntas aí, estão todos mostrando, trabalhando muito bem, trabalham muito bem. As leis é que são muito fracas. Muito fracas. E aí essas leis muito fracas causam esse abuso da bandidagem. Mas daí eu vou falar uma coisa, um dos delegados um dia falou aqui, falam que é enxugar gelo, já que as leis não mudam, mas se a gente não enxugar o gelo, a gente morre afogado. A gente morre afogado. Polícia e Ministério Público desarticulam, você vai ver agora a reportagem completa da operação que a gente entrou com os 2 delegados com o promotor. A Operação Resina 3, que eles desarticularam essa quadrilha especializada em furto de caminhões. Um dos alvos da operação, para quem ligou agora a TV,
foi o vereador William Coelho, ex-secretário municipal de Ciência e Tecnologia da Prefeitura do Rio. O pai dele foi preso, tinha busca e apreensão, mas teve um flagrante de arma. Jackson Silva. Uma das vítimas revelou todo o esquema, com exclusividade para o SBT. Todos os fretes, quando a gente depende de terceiro, é anunciado num site. E lá os caminhoneiros têm acesso, eles verificam se interessa para onde que é, qual é o valor do frete, e aí eles vão indo para a gente para poder se candidatar a fazer o serviço. As ações da polícia tiveram início após a denúncia dele. O empresário que caiu no golpe da quadrilha é dono de uma empresa de materiais que vende aço e ferro. Ele conta que precisava entregar com urgência o produto. Então o esquema todo da quadrilha era isso. Você bota um motorista para fazer o carregamento e sair da empresa, um cara limpo. No meio do caminho, o cara limpo sai fora e entra o restante do procedimento. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil realizou a terceira operação contra roubos e furtos de cargas. A ação teve como objetivo cumprir 7 mandados de prisão contra integrantes de uma organização criminosa especializada em furto qualificado de cargas de caminhões. Que na verdade era noticiado como um roubo de carga, na verdade era uma fraude, justamente para que essas pessoas utilizassem esse registro, fizessem a revenda dos produtos que ultrapassavam milhões de reais e assim faziam com que o capital de giro dessa empresa criminosa. Os principais alvos são empresários. Os agentes também cumpriram 27 mandados de busca e apreensão em vários endereços. Entre eles, no gabinete do secretário municipal de Ciência e Tecnologia da Prefeitura do Rio, o vereador William Carvalho dos Santos, mais conhecido como William Coelho. Ele não estava no local. Os agentes também foram à Câmara Municipal. Segundo a Prefeitura, o William Coelho está afastado da pasta. O pai do secretário foi preso. O ex-policial Edson dos Santos Filho foi capturado por ter uma arma sem registro. A polícia investiga se há participação deles no grupo. Constatou-se, na verdade, indícios de que o vereador Coelho e o seu pai integrassem essa organização criminosa e pudessem estar desviando trilhos do metrô Rio para encaminhar para receptadores no estado de São Paulo. Por esse motivo, foram realizadas buscas domiciliares, inclusive na Câmara de Vereadores, no escritório do vereador Coelho. A ação contou com o Ministério Público e aconteceu em vários pontos do estado e em São Paulo, onde os policiais apreenderam 15 mil reais em dinheiro e 300 mil em cheques. Segundo investigações, pelo menos 21 pessoas foram denunciadas por formação de quadrilha, entre elas empresários e funcionários de transportadoras, além de motoristas de caminhões. No dia 14 de junho, os agentes fizeram a segunda fase da operação. Na ocasião, os agentes recuperaram diversas cargas em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Um dos produtos era do empresário que falou com o SBT. Até o momento, 5 pessoas foram presas, entre eles empresários. Essas prisões são muito importantes para também dar um impacto financeiro, considerando que o rombo ultrapassa 2 milhões de reais. Para a vítima, o esquema de roubos e furtos de cargas só acontece por causa do receptador. Se ele não tiver onde vender, ele não tem interesse em roubar a sua carga. Para ele roubar, ele já sabe quem vai comprar. É tudo montado. Eu cedo o meu caminhão, que vai puxar a sua carreta, que você é o dono dela, que é uma empresa, e quando a gente trazer a carga para cá, a gente olha e já temos um leque de opções para ofertar.